Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria, meus irmãos e irmãs, de iniciar esta breve reflexão da liturgia de hoje pelo último versículo, versículo 13 do Salmo Responsorial 33 que entoamos no dia de hoje. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Vejam, o que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, na verdade tem um único objetivo: buscar a felicidade, fugir um pouco das dores, dificuldades, das angústias. É um instinto primário, né? Foge da dor, busca o prazer, porque no fundo queremos ser felizes. Inclusive quando escolhemos mal. Inclusive quando a gente toma para nós uma realidade que sabemos que não é lá tão correta. O que nós estamos querendo é sermos genuinamente felizes. Ninguém entra num caminho maldoso só por perversão do caráter. Há uma pequena parcela que assim o faz. A maioria das pessoas se envolvem num caminho maléfico, na ânsia de querer ser grande, de ter muitas coisas, de realizar as aspirações mais profundas, ou seja, de ser feliz. E todo pecado nos escraviza. E é exatamente esta realidade que nosso Senhor hoje coloca diante dos nossos olhos, no exorcismo desses 2 homens da região dos Gadarenos. Vejam bem, contemplemos a cena, que é uma cena até, vamos dizer assim, pesada, né? Amedrontadora. Jesus chega ao outro lado da margem. Ontem nós ouvíamos, e a gente precisa entender que o Evangelho não dá para ser somente tirado um pedacinho, né? Estava na barca indo para esta região. Agora ele chega. E a primeira coisa que ele depara-se é com esses 2 homens severamente escravizados pelo demônio, possuídos por um espírito mau. Vejam, a possessão de fato existe. Mas a maioria de nós não estamos possuídos pelo demônio. Mas vez ou outra na nossa vida somos seduzidos por ele. E acabamos nos vendo escravizados numa situação que custamos a nos desvencilhar dela. Somente com a nossa própria força a gente não dá conta. Vira e mexe. Eu não vou falar dos outros não, vou falar de mim mesmo, que sou padre. Quando chego no confessionário, eu vejo os meus pecados de estimação, né? Que há tanto tempo confesso e que custa-me desvencilhar. Porque há um ranço no pecado, vamos dizer assim, que a gente é iludido pensando assim:
Amanhã a gente desvencilha disso. Tem mais um pouquinho aqui para você aproveitar. Curte mais. E esse desejo de não perder, sempre no desejo de ganhar algo, a gente acaba se tornando escravo. Quando o pecado nos domina, quando o mal começa a nos possuir em maior ou em menor escala, de fato, nós já perdemos a plenitude da vida. Por isso esses homens viviam nos túmulos, para mostrar para nós, não somente algo amedrontador, mas uma realidade muito profunda. O mal sempre vai estar relacionado a uma cultura de morte. Há uma morte física, biológica, mas uma morte espiritual. Interessante. Quando Jesus chega, os possuídos começam a berrar. Você veio aqui, Jesus, o que você tem a ver comigo? Está aqui para nos atormentar? Vejam, aqui que está às vezes uma raiz escondida do pecado na nossa vida. Quantas vezes, consciente ou inconscientemente, a gente fala isso? Jesus, você está me atrapalhando. Essa vida de oração me incomoda. Eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo vida. Você está aqui para me atormentar? Quantas pessoas acham que nosso Senhor Jesus Cristo é um fardo? Que a lei de Deus é um modo de opressão? No fundo, é o mal que habita dentro de cada um de nós. E que às vezes nós vamos consentindo em dar razão a ele, que insiste em convencer-nos que o errado é Jesus e que o certo é continuar apegado ao cemitério, a estes sonhos que matam-nos, a estes projetos que há muito tempo já roubaram um sentido de vida e que não nos fazem verdadeiramente livres. E Jesus, então, expulsa estes demônios, mas os demônios fazem uma negociação interessante, e aqui eu gostaria de, vamos dizer assim, fechar o leque desta homilia, claro, por causa do tempo que nós temos. Por que Jesus manda para os porcos? Será que Jesus não conhecia a ecologia de Francisco, que tanta gente fala hoje, da preservação do meio ambiente? Será que Jesus não tinha um cuidado assim com os animaizinhos? Não, não é nada disso. Vejam bem, Deus havia proibido no Antigo Testamento que os judeus consumissem carne de porco. Claro, há toda na normativa de Deus, um intuito de preservação da vida. E hoje, com os estudos científicos, a gente sabe muito bem disso. A carne de porco é muito mais forte e, na maioria das pessoas, causa mal. Deus, que quer a plenitude da vida, havia dado essa normativa. Então, desobedecer uma norma de Deus é desobedecer aquilo que nos dá vida, é cometer um pecado. Vejam, o que então faria uma manada de porcos numa região judaica, se Deus havia proibido consumir a carne de porco? Entendem? O porco aqui é símbolo do pecado. E além disso, porco é aquele que vive na lama, né? Que come qualquer coisa, que tudo para ele está bom. Mandar os demônios para os porcos significa tirar o mal da vida humana e colocar onde ele realmente está, nas situações que afastam de Deus. E a manada se precipita no mar. Mas interessante, quando a cidade fica sabendo que Jesus fez esse exorcismo, que aqueles homens que corrente nenhum conseguiam amarrar, como nos recorda o versículo 28, que eram tão violentos, que nada nem ninguém os detinha, estavam agora em paz, serenos, por causa da graça de Jesus. A cidade inteira vai ao encontro de Jesus. E qual que é a reação imediata que a gente pensa? Vamos fazer com Jesus o que a maioria do povo fez. Chegavam até Jesus: ô Jesus, me cura essa dor que eu estou aqui no peito, cura meu ombro, cura meu braço. Vai lá em casa também, porque lá em casa as coisas não estão muito boas. Faz uma oração por mim. É o que a gente espera, não é? Porque diante de um sinal grande, o povo começa a querer também grandes graças. Mas não foi isso que aconteceu.
na região dos Gadarenos. A multidão foi até Jesus, chegou perto de Jesus e falou assim: casca fora daqui, você está atrapalhando os negócios, você está atrapalhando a situação, olha o prejuízo que você deu. Uma manada inteira de porcos se precipitou por culpa sua. Estavam mais preocupados com uma fonte de renda ilícita do que com a salvação da pessoa humana. E isso acontece muito na nossa sociedade hoje. Não vou falar dos políticos de Brasília lá não, porque eles não estão ouvindo. Vou falar de nós mesmos, que vamos fazendo concessões de valores, colocando objetos, situações. O dinheiro fala mais alto do que a vida. O lucro fala mais alto do que a palavra de Deus. Os bens materiais ocupam um lugar que Jesus deveria ocupar. Por isso Jesus não encontra espaço. Talvez hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, a liturgia quer nos despertar para uma presença muito profunda de perceber onde Jesus está, o mal se revela. Não porque ele é a fonte do mal, mas onde chega a luz, a treva começa a ser dissipada. Talvez por isso muita gente tenha aversão a Jesus. Não quer chegar perto dele, porque sabe que se ele chegar, vai ter que ter o prejuízo. Estar perto de Jesus é renunciar a alguma coisa. E ninguém renuncia martelada no dedo, né? Nunca ouvi falar assim: eu vou renunciar uma martelada no dedo. A gente só renuncia aquilo que nos custa. Porque abrir mão de um bem é só em vista de um bem maior. Abrir mão de uma manada de porcos que dava dinheiro, retorno para uma região, só pode ser feito porque descobriu em Jesus um valor muito maior do que o valor comercial daqueles porcos. Porque descobriu em Jesus uma força que somente aqueles homens, agora sim libertados pela força da graça, puderam entender. Ele é o vencedor do pecado e da morte. Mas o pecado e a morte vão ser vencidos quando, como eu e você, tivermos a mesma experiência que Agar, na primeira leitura, teve. De perceber que Ele quer a plenitude da vida. Não veio para nos condenar, mas veio para fazer com que nós sejamos verdadeiramente livres. Tenhamos uma vida não atrelada a uma cultura de morte, mas uma vida cheia de sentido, que nos faz ver o quanto somos bons, o quanto o outro pode ser bom e caminhar decididamente na direção do seu coração. Que o Senhor, nesta Eucaristia, expulse de nós toda tentação do mal, todo vínculo que consciente ou inconscientemente cultivamos com o demônio. Que o Senhor nos liberte de toda ilusão da riqueza, da grandeza, dos bens, para que nós possamos reconhecer nele não só uma fonte de graças, mas a salvação e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,